Quatro garotas saem para passear numa praia, um passeio da qual elas não vão voltar. O caso de desaparecimento das quatro vira uma notícia nacional e vários grupos de busca são organizados. Após meses de buscas intensas, nada é encontrado, elas não são encontradas, e esse caso rapidamente fica esquecido pela mídia e pelas pessoas. 20 anos depois, três dos seus colegas de escola se encontram ao acaso e descobrem que os três ainda pensam sobre esse caso e sobre essas garotas que desapareceram. Eles vão começar a investigar, e essa investigação vai se dar num palco onde as tensões geopolíticas estão escalando, na iminência de uma crise ambiental e de uma guerra de escala global. A gente está falando aqui de Sacred and Terrible Air, um livro escrito pelo estoniano Robert Kurvitz, que é um nome que talvez você conheça pelo jogo Disco Elysium. Né? Ele é a grande mente por trás desse jogo, que inclusive só existe porque essa novel precedeu ela. Né? O Kurvitz escreveu esse livro em 2013, e aqui a gente vai ter um embrião dos temas principais que vão aparecer no jogo. E o jogo é, na verdade, porque o Robert Kurvitz ele sentiu que as ideias que ele queria colocar aqui, a história que ele queria contar era melhor no formato de jogo do que no formato de livro. Esse livro é de 2013, como eu mencionei, ele foi escrito em estoniano. E só no passado que alguns fãs do jogo se reuniram para fazer algumas traduções desse livro, tanto para o inglês quanto para o português. E agora, se você não fala estoniano, você pode entrar em contato com essa história aqui. Né? Como eu mencionei, ela é um protótipo, uma espécie de protótipo do Disco Elysium. E a gente tem várias coisas em comum. Tanto o mundo, que aqui a gente vai. Que se chama Elysium aqui. Elysium é o mundo onde se passam essas histórias. E o protótipo da história de investigação, segundo o autor, né? Um formato que é comum às duas obras. Dentro do jogo, você vai. O seu personagem principal é um investigador que vai procurar ali a resposta para um caso de assassinato. Nesse caso aqui, a gente tem os garotos que servem aqui de protagonistas que vão tentar descobrir o que aconteceu naquele caso de desaparecimento. A nossa história aqui do livro vai começar na praia de Charlottesville, no Ingvasa, que corresponde aqui aos países nórdicos. Já no primeiro capítulo aqui, onde o desaparecimento das garotas no ano de 52 é narrado, o narrador vai explicar pra gente que esse tipo de coisa não é normal por aqui. Né? Aqui existe a social-democracia, a ordem imposta pelo Estado, ao contrário de lugares como Grad, que é o correspondente de Elysium para a Rússia. Aqui em Vaza, não é normal que quatro irmãs, uma delas de 5 anos de idade, desapareçam assim. Né? Elas de 5 anos, as outras de 12, 13 e 14. E esse é um dado que vai ser bem importante lá na frente. Né? Nossos protagonistas aqui vão ser os três colegas de classe, cuja reunião 20 anos depois, no ano de 72, vai ser mostrada no segundo capítulo. Eles são o Terris Matijek, Jesper de Lagarde e Inayat Khan. O Terris é um garoto alto com sardas. No ano de 52, ele é um jovem precoce que, digamos assim, já consegue desenrolar a boa para os seus colegas. No ano de 72, ele vai ser um agente da Polícia Internacional, com as sardas já desaparecidas e um semblante permanentemente sério. O Jesper virou um designer de interiores que ficou rico. Agora ele ostenta sua riqueza como o mais novo membro do Novo Rich, a pequena burguesia. Né? Ele fez parte de um movimento vanguardista regado a drogas, de onde vem toda a fama dele. E o Khan vai ser aqui um imigrante da península de Ilmará, que é um lugar que corresponde à América do Sul. O Khan vai usar aqui aquilo que vai ser chamado de óculos materialista dialético. Isso, obviamente, evoca uma imagem clichê de um marxista acadêmico. Né? Basta pensar aqui na imagem do Trotsky. Não que o Khan seja um trotskista, mas tá ali todo o protótipo. Ou então o Walter Benjamin. Né? Acho que essa é uma comparação um pouco mais cabível aqui para esse personagem. O que é interessante de notar aqui, nesse microcosmo, é que a relação entre esses personagens é justamente um microcosmo de uma fatia das relações políticas e de classe do mundo de Elysium. Khan vai ser uma vítima constante de bullying e de racismo, tanto na vida de estudante quanto na vida profissional. Isso vai gerar um senso de ressentimento profundo nesse personagem. E ele também vai ser completamente desprovido de todo senso de etiqueta. O que faz com que o Jasper, que é aqui um petit bourgeois,
Em certo momento, ele vai relutar em reconhecer o Jesper como um amigo dele em situações onde ele está rodeado por outros novos ricos. O próprio Jesper, na qualidade de um novo rico, ele não tem uma estirpe aristocrática, que é uma coisa que vai causar um desconforto para ele em algumas situações. Né? A gente tem aqui essa ideia da burguesia ter um poder econômico, que vai descambar num poder político. E apesar disso, apesar dessa ascensão social e econômica, você nunca vai poder chegar no estágio de aristocracia, né? Que é um direito por sangue e que um burguês, mesmo com não importa o que ele tente fazer, ele nunca vai chegar nisso. Então a gente tem essa pirâmide social dentro aqui dessa relação interpessoal entre os dois moleques. Esses dois personagens vão aprender a conviver, ou melhor, o Khan vai aprender a se comportar melhor ao longo dos anos. Tem aqui a cena com a namorada supermodelo do Jesper um pouco lá na frente. E esses dados, tipo, todos esses detalhes sobre os personagens, de onde eles vêm e tal, o que acontece, esses dados vão ser colocados na história como detalhes em algumas cenas fragmentadas ao longo do livro, como a maior parte da narrativa é contada aqui. E só juntando os pedaços a gente consegue ver que existe um subtexto político muito forte. Tanto no nível macro quanto no nível micro, quando a gente olha só para esses personagens aqui. Né? A gente tem a figura do imigrante, que nessa condição, numa social-democracia supostamente civilizada, vai ser constantemente hostilizado pelos seus pares. Tem a figura do novo burguês, que não encontra o prestígio social completo porque a burguesia não é uma elite de sangue aristocrata. É uma coisa que, novamente, o dinheiro não vai comprar. E por último, a gente tem aqui a figura da Polícia Internacional no Terris, que é um detalhe sutil, mas é bem significativo que os símbolos de juventude dele tenham sido trocados por uma cara de bravo bem monótona quando ele vai ser adulto aqui no ano de 72. O Terris é um agente policial que, para um marxista como escritor desse livro, é um mero agente reforçador da ideologia do Estado. E também é por isso que o Terris vai parecer mais deslocado entre os dois garotos quando ele for adulto aqui. Então vai ser esses três personagens que se reencontram 20 anos depois do desaparecimento das Irmãs Lund. Eles vão descobrir que os três ainda pensam sobre o caso. O Khan, em particular, ele virou um investigador particular especializado em desaparecimentos, justamente porque ele começou a carreira procurando pelas Irmãs Lund lá atrás, quando esse caso ainda não tinha sido esquecido. E o fato é que os três nunca conseguiram esquecer porque tinha entre cada um deles e três das irmãs que desapareceram ali um interesse romântico. Né? E além disso, um detalhe muito importante que fica tão somente nas entrelinhas é o seguinte: os três garotos, depois de 20 anos, ainda ouvem as irmãs falando com eles, em sonhos e em vigília também. A história do livro vai partir, portanto, desse ponto de encontro entre os três garotos e a sua obsessão em comum. O resto da narrativa vai se estruturar como uma história de detetive e uma história de juventude que acontece em paralelo, com o livro pulando entre os dois períodos, o de 52 e o de 72. E nesse ponto vai ficar muito claro para o leitor que a narrativa vai ser bem confusa, não só por essa estrutura de duas histórias correndo ao mesmo tempo, mas porque cada capítulo é em si mesmo composto de vários fragmentos que fornecem apenas o detalhe de algumas cenas espúrias. Elas vão aparecendo assim, sem introdução, sem contexto. E cujo narrador, que pode diferir entre fragmentos, é o indivíduo que vai apresentar a narrativa a partir de um viés, de um local de fala, digamos assim. Essa é uma estrutura relevante para a narrativa por dois motivos. O primeiro é que o próprio leitor vai ser convidado a fazer um trabalho de detetive, na medida em que você precisa ir se lembrando de cada detalhe para que os outros detalhes façam sentido. Cada fragmento vai ser uma pequena ilha de significado que vai se conectar com outras ilhas de significado somente a partir da reconstrução que o leitor for fazendo do contexto maior onde cada fragmento está inserido. Tomando sempre muito cuidado, visto que, como a gente viu, os narradores sempre vão ter uma ideologia e um viés aqui. Nenhum deles vai ser completamente desinteressado. E o segundo motivo é uma coisa um pouco mais profunda sobre o próprio mundo de Elysium, que eu vou elaborar um pouco mais pra frente. Mas antes, vale aqui alguns comentários sobre esse mundo onde a história vai se passar. Elysium
vai se constituir aqui como um amontoado de isolas, que correspondem a continentes no nosso mundo. Essas isolas vão ser separadas entre si não por oceanos, mas por uma espécie de fibra de antimatéria que vai ser chamada aqui de palidez, ou the pale. Ela se parece com uma névoa e vai corroendo a realidade de tal forma que toda a matéria não consegue coexistir no mesmo espaço que essa névoa. Daí que a palidez, em termos filosóficos, se apresenta como a negação da positividade da realidade. Esse detalhe da palidez como negação vai ser importante, guarde ele para um pouco ali na frente. Agora, se você chegou a jogar Disco Elysium, você deve ter percebido que um dos grandes temas do jogo justamente vai ser aqui a geopolítica. A gente tem que um dos principais objetivos da ficção é falar não de um mundo fantasioso, mas da realidade de uma maneira alegórica. Esse é um conceito que é explorado de forma direta em Elysium. No final do livro a gente tem um glossário de nomes e termos. Todas as isolas possuem um correspondente direto no mundo real. De um lado a gente vai ter a isola de Mundi, que corresponde aqui ao Velho Mundo, a Europa, e do outro lado a gente tem Grad, que corresponde à Ásia do Norte, principalmente a Rússia. Entre as duas fica a isola de Kashla, que é onde a maioria da ação vai acontecer, Chalotesial acontece ali. E tá, Chalotesial é uma praia dentro dessa isola. E logo no começo do livro, no capítulo 1, o narrador vai dizer aqui que, né, lembre-se, esse tipo de acontecimento, pessoas desaparecendo misteriosamente, não é o tipo de coisa que acontece em Cátila, porque aqui tem a social-democracia, papapá. Aqui não é como Grade, que pessoas são mortas e censuradas a rodo, não. Aqui a gente tem a civilização, entre algumas aspas. Perceba que essa ideia de cada fragmento ser narrado por um, digamos assim, eu lírico enviesado já aparece logo de cara. E muito claramente, Cátila vai corresponder aos países escandinavos, que, conforme a gente sabe, são países com uma social-democracia bastante sólida, muito bem desenvolvida, que em grande parte é calcada num passado colonial, um passado e um presente colonial, como é o exemplo ali da Suécia e da Dinamarca. Essa crítica que é feita à grade vai corresponder a uma crítica ocidental no nosso mundo à União Soviética. E de fato aqui a gente vai ter o Estado socialista que é instituído após uma revolução que acaba sucumbindo em luta armada, resultando numa debandada dos comunistas que vão fugir para Samara, que aqui seria o sul asiático, China e Índia. E eu cito Estado socialista, mas não é exatamente um Estado socialista. Né? O que acontece é que as forças reacionárias vencem a guerra e instituem um Estado que é verdadeiramente imperialista. Mas por ser da Rússia ali, existe essa pecha de os comunistas, mesmo que isso não tenha nenhuma correlação com a realidade. Né? Os comunistas de fato vão fugir ali para Samara, e ali eles vão criar também um estado que é pelego, burocrático e revisionista, e é isso, né? Do outro lado do mundo, a gente vai ter Inmundi Europa, a gente vai ter a EPIS, que é um correspondente da União Europeia, e ali vai ter vários países dentro da península, dentro da isola de Mundi. Os mais relevantes para a história vão ser Mesc, que é a Espanha e Portugal, e Oranerik, que é uma Holanda que é maior e mais militarizada. De Mesc vai sair um movimento nihilista que se torna uma espécie de seita de fim do mundo, que parece corresponder mais precisamente a um movimento fascista. E a última isola que vai ser relevante aqui é Insulinda, que é correspondente da Oceania, uma espécie de novíssimo mundo, mais azul de todos, e representou por muito tempo uma bandeira de esperança para o mundo todo, de reconstruir um novo mundo sem os problemas do antigo. E aqui vai ficar a cidade de Revachol, que era uma monarquia séculos atrás, é o palco das ações do jogo e representativa da Isola como um todo. Teve outra história de Revolução Popular que falhou, e Revachol principalmente se tornou um ponto de encontro para o capital especulativo global. Em 72, que é a época que a história de detetive vai se passar, Revachol vai ser aqui a capital fashion da moda. Né? E tem outras isolas aqui, correspondendo à África, Oceania e tal, mas não vão ser relevantes para a história central. Se você quiser ver tudo certinho, como eu disse, tem um glossário no final do livro. Não tem spoilers, pode ir consultando durante a leitura sem problemas. Muito bem. Agora que a gente conhece o argumento da história, o formato da narrativa e a geopolítica em termos gerais de Elysium,
Vamos finalmente voltar aqui para nossa história de detetive propriamente dita, né? Todas essas informações sobre revoluções, colonialismos, etc., vão sendo apresentadas de um jeito fragmentário, que a narrativa, o mesmo jeito que a narrativa começa, ela vai se desenvolvendo, de forma paralela a essa história de investigação, né? Recapitulando, a gente vai ter a linha do ano 52, onde as irmãs desaparecem, uma grande comoção é feita. E a gente vai ter a linha do ano de 72, que é onde os três colegas vão se reunir e começar eles mesmos a fazer uma nova investigação, 20 anos depois dos ocorridos, e tendo toda a mídia e a população em geral se esquecido do caso. A gente vai conhecer mais sobre esses personagens ao longo da história. A linha de 52 vai descrevendo uma pré-adolescência bastante precoce de 6 personagens, os três colegas e 3 das irmãs, com idades ali entre 12 e 14 anos. A quarta irmã, que é a mais nova, de 5 anos, 4 ou 5 nesse ano aqui, ela vai ser uma coadjuvante por enquanto, não vai falar muita coisa. E essa parte da narrativa vai ser retomada no capítulo 4. Ela vai ser descrita ali como uma conferência entre os garotos. O Teresa está fumando ali cigarros da marca Astra, que é uma marca de grade. Então aqui a gente tem a informação de que Teresa provavelmente é um garoto lá de grade, o que casa com a imagem dele como parte da KGB, digamos assim. Ou pelo menos do estereótipo que a gente tem da KGB. E isso é de certa relevância para a descrição da sociedade, porque como essas crianças são bem precoces e na cidade já têm acesso a vários tipos de drogas, como vai aparecer ali na frente, faz a gente questionar um pouco aquele estado de bem-estar social que você esperaria ter numa social-democracia, né? Esses garotos, na linha de 52, eles vão assistir as garotas na praia através de um telescópio. Elas vão em breve ao encontro deles e vai se desenrolar um encontro entre os três que dura alguns capítulos, né? Nesse encontro vai ficar claro que existe uma tensão romântica entre eles. O Jasper vai ter uma afinidade com a Anne, o Therese com a Charlotte e o Khan com a Malin. O que é um específico que vale lembrar é um imigrante de Lamará, ou seja, um sul-americano, vai render algumas situações de bullying com outros pares da escola que também têm um interesse pela Malina. Um deles vai ser o jovem niilista que aqui se chama de Zygmunt Berg, que é um nome que me lembra muito o nome do Zygmunt Bauman, o filósofo líquido. Mas pessoalmente eu não vejo muita conexão entre as ideias de um e esse personagem aqui, né? Se você consegue ver alguma coisa depois de ler o livro e conhecendo a obra do Bauman, por favor, deixe aí nos comentários. O fato que o Zige aqui vai ser um jovem perturbado com uma falta de sentido completa em relação ao mundo, quase que uma náusea de Sartre, né? Ele vai se identificar de forma superficial com o comunismo pela questão da rebeldia e da revolta, em específico, e pelo ódio à burguesia, aos ricos, e com o niilismo de forma muito mais profunda, justamente pelo vazio que essa filosofia vai expressar aqui, né? De que esse mundo é vazio, a melhor coisa que pode acontecer é que ele seja destruído, e ele vai ter aqui um amigo, uma espécie de amigo imaginário, que é um fantasma ao mesmo tempo, que é um correspondente ficcional do Lenin, né? Esse cara é o Ignus Nielsen, e ele foi um personagem muito importante para a Revolução de Grade. Ele é um dos comunistas derrotados que fogem para Samara para criar aquele Estado pelego. De novo, não por uma identificação filosófica com a doutrina masoviana, né, de Krasnov, que é o correspondente de Karl Marx dentro do mundo de Elysium, mas pela figura de rebelde e revoltoso que o Ignus tem aqui. É por isso que o Zige vai ter essa fixação por essa pessoa, ou esse personagem histórico e a ideia que ele faz desse personagem histórico. O fato é que o Zige, além de um niilista e um bully, também já é um traficante que vai fornecer uma droga batizada por ele de Chemical Marriage, ou casamento químico por Terris, que vai usar essa droga nova em conjunto com seus colegas e com as 3 garotas num ponto um pouco mais pra frente da nossa narrativa aqui. E depois desse encontro terminar, depois que eles já usarem o casamento químico, eles se separam e os garotos marcam um encontro com as garotas para o verão seguinte, mas é aí que acontece o desaparecimento. Então eles não conseguem se rever e tem essa expectativa que fica no ar para sempre, que 20 anos depois ainda tá ali no coração deles, na mente, no subconsciente, digamos assim, né?
Enquanto essa história de 52 vai correndo, a gente vai acompanhar também a linha do ano de 72, ao mesmo tempo, além das tensões globais e geopolíticas. O primeiro passo que os garotos vão dar para relação em relação à solução do mistério é que eles vão atrás de um líder fascista e pedófilo chamado Vitkun Hurd. Eles descobrem que num documentário que foi feito sobre esse sujeito, ele desenha ali no papel uma marca de nascença que corresponde a uma marca que a Malin tinha. Lembrando, a Malin que é, era o interesse romântico do Inayat Khan. E usando essa pista, os colegas vão ir atrás de investigar ele. E ele vai se mostrar uma figura verdadeiramente insuportável. Vai ficar ali falando um monte de merda sobre uma doutrina estúpida de racismo científico que vai acabar com a paciência do Terris. Ele vai usar o poder de policial dele para encontrar o Vitkun Hurd de uma maneira ilegal. Ele vai pegar o ZA-1, que é um aparelho de tortura que é banido pelas convenções internacionais e pela organização da qual o Terris faz parte e vai usar esses A1 para ler a mente do Vitkun Hurd, mediante um processo de tortura ali mesmo. E o que ele vai descobrir é que o Hurd, na verdade, não teve nenhum contato com as garotas. Todas as histórias que ele conta no documentário sobre coisas horríveis que ele teria feito com essas garotas, tudo isso é inventado. E ele só descobriu sobre a marca de nascença por causa de um colega de cela e amante que ele teve chamado Derek Trentmoller, que mostrou para ele algumas fotos dessas garotas para ele quando eles estavam na mesma cela na prisão. Essas fotos, no caso, foram tiradas pelo líder de um círculo de pedófilos ali, onde todo mundo usava nome de profissão, um codinome de profissão, melhor dito, né? Um códigozinho, um pseudônimo. E esse líder em específico, ele se chama de vendedor de linóleo ou linoleum salesman. E aqui, eu não sei se é por causa da tradução ou se é alguma outra coisa, eu achei muito que linoleum salesman era um acrônimo para alguma outra coisa. Essa é uma ideia que faz muito sentido para mim. Não sei se perdeu a tradução do estoniano para o inglês. Fato é que se você tiver alguma pista em relação a isso, por favor, deixe aí nos comentários. É um detalhe que eu acho interessante, que eu acho que tem alguma coisa por trás aqui. Ou pode não ser nada também, né? O fato que, de posse dessas informações, o trio vai atrás desse Derek. Eventualmente, os outros dois garotos vão descobrir que o Terriz usou o Tausa 1, e eles vão ter ali uma breve discussão. Eles lembram o Terriz que isso é ilegal, e alguns testes com essa máquina Usa 1 revelaram que alguns sujeitos inventavam coisas e começavam a acreditar nelas quando essa máquina era usada neles, né? Então, a evidência que você tira usando esse aparelho pode ser tão somente uma psicodelia ali. E nessa discussão eles concordam que as coisas estão batendo. O sujeito que é torturado com o dispositivo, o que ele fala pode ser tomado com evidência, contanto que outros elementos comprovem aquilo. Então eles decidem ir atrás do Derek. Eles vão encontrar esse sujeito num asilo com uma doença degenerativa que causa perda de memória. Ele vai se mostrar completamente senil. Mas exceção ao ato, o Terriers novamente vai perder a paciência com o cara, botar ele numa saia justa. E eventualmente ele acaba usando a máquina de novo para ler a mente do Derek de volta. E o que eles vão descobrir é que o tal vendedor de linóleo é o próprio Derek. Não fica muito claro se é ele de verdade, se é o codinome que ele usava apenas, e ele se lembra de tudo de fato, ou se isso é um alter ego, ou se é uma segunda personalidade do Derek Trentmoller, né? Nada disso vai ficar muito claro. O fato é que corresponde à mesma pessoa, mas você pode ter ali um split de personalidade que faz com que sejam duas consciências dentro da mesma pessoa. E ao longo dessa parte do livro, a gente vai ter alguns fragmentos que corroboram essa história. A gente vai ter o vendedor de linóleo seguindo as garotas, tirando fotos delas na praia também, olhando para elas do mesmo jeito que os garotos em 52 olhavam, né? Ao mesmo tempo, ele vai estar ali com o telescópio também, ele tirando essas fotos. E tem uma parte do Derek com o Vitkun Hurd na cadeia, onde o Derek vai descrever um experimento maluco meio body horror que ele supostamente teria levado a cabo com as garotas, né? Cortando e colando as partes do corpo delas, todas elas morrendo, exceto a mais nova, que numa das visões do vendedor de linóleo das garotas, ela vai aparecer como sendo a garota que mais fala,
enquanto as outras estão mais quietas, contrastando com o que a gente vê na trilha de 52, quando as garotas estão com os garotos. Onde essa garotinha não fala praticamente nada. Posteriormente, a gente vai descobrir ainda que as garotas sumiram antes que o vendedor de linóleo tivesse a chance de levar a cabo o plano de raptar elas e fazer esses experimentos tenebrosos que ele tinha em mente. Né? Note aqui que são duas tentativas frustradas de fazer o mal, que é um detalhe interessante. Né? De posse de todas essas informações, então, o grupo vai batendo na parede, não vai achar mais nada de particularmente concreto sobre esse caso. E é aqui nesse ponto na narrativa que a gente vai ouvir um personagem bem interessante, o meu personagem favorito dessa história toda, que é o Ambrosio Samiro, que é o embaixador do niilismo. Ele vai falar, vai ter um capítulo ali que vai ser um monólogo dele, mas a gente vai voltar nele um pouquinho mais pra frente. Né? O fato é que o Khan vai colocar um anúncio no jornal. Dois indivíduos vão responder esse anúncio. O Uwe, que é um médium cuja infância coincidiu com o boom da música disco, ao mesmo tempo que o Theo Van Gogh foi coreado como inocência, e que aqui no momento presente da história, a gente vai ver ele lendo esse anúncio e vai comprar ali um caminhão de álcool e cigarro de uma vendinha que tá vendendo tudo. O cara tá fazendo uma queima de estoque porque a palidez tá chegando e todo mundo tá com medo. Vai ter o Oli também, que é um garoto de 4 séries para trás dos colegas. Não fica muito claro se ele é mais novo ou se ele era só um repetente. Mas o fato é que esse é o segundo cara que vai atrás dos piás pelo anúncio do que o Khan coloca no jornal. E esse anúncio que o Khan coloca no jornal, ele abre espaço para uma terceira subtrama que a gente vai começar a acompanhar a partir daqui, que tem a ver com o fato de que o Khan é um colecionador de memorabilia. Memorabilia aqui corresponde a algum item, alguma coisa, uma carta, uma maquete, qualquer coisinha assim, um disco, que pertenceu a alguma pessoa, alguma coisa que se perdeu, desapareceu e não descobriu-se como que isso se deu. Né? Por exemplo, o Khan vai ter aqui uma carta da Malin, supostamente teria sido ela que escreveu essa carta, que foi enviada para a mãe dela depois do desaparecimento das garotas. Então, isso é meio que uma prova de que aquela coisa existiu de fato. E se você esquecer, se todo mundo esquecer que aquilo existiu, se não tem nenhum registro a mais, isso daqui seria o último elo que prova que aquilo existiu da realidade. Né? Um elo que só funciona porque, novamente, na lembrança de alguém, aquele objeto tá ligado com aquela pessoa, com aquela coisa, com aquela coisa que se perdeu e que não voltou. Essa é uma pequena discussão que a gente vai ter aqui um pouco mais pra frente, né? Então o Kang vai pegar essa carta, vai colocar um trecho dela no jornal. E esses dois caras, o Medium e o antigo colega de escola, vão atrás deles para falar sobre esse anúncio. Né? O Uve, o Medium, eles vão atrás dele. Eles vão entrar ali numa sala que é toda tematizada com um disco, tem uma música de dança eletrônica rodando. E o Wolf vai manter as esperanças do trio vivas por causa de um detalhe que é bastante sutil. Né? Ele é um médium, ele é um especialista em se comunicar com pessoas mortas, e como o encontro desse trio com esse cara não vai revelar absolutamente nada sobre essas garotas, seria um indício de que elas talvez ainda possam estar vivas. E o Oli vai revelar para o trio que aquela carta da Malin que o Khan tem e que foi enviada para a mãe das garotas, na verdade foi forjada por ele a pedido do Zige, que enviou essa carta para a mãe das garotas ele mesmo, né? Não foi as garotas nem que escreveram, nem que ditaram, nem que enviaram essa carta. Foi todo um plot ali do Zige. E nessa carta, a Malin vai supostamente dizer que tá tudo bem, que eles estão com uma pessoa, com um homem, tá tudo bem com as 4 irmãs e que não tem motivo para se preocupar. Então, de posse de todas essas informações conseguidas através do anúncio no jornal, o trio vai atrás do Zige, mas esses caras vão ser interrompidos pela polícia, que finalmente vão prender
o Terris pelo uso ilegal dos poderes de polícia e o uso do dispositivo ilegal de tortura. E é mais ou menos aqui que a investigação do trio vai acabar. O final do livro vai seguir a subtrama do Khan e da memorabilia dele, que vai ser uma extensão da investigação, de certa forma. Mas antes, vamos voltar aqui ao Ambrosio Samiho. O que se segue vai ser uma citação direta do capítulo 9, então eu recortei algumas partes, que é um monólogo dessa figura absoluta. E aqui eu estou usando a versão que foi traduzida para o português. Tá? É uma tradução que já foi feita por outras pessoas, eu vou deixar o link na descrição para caso você queira ver essa parte inteira na íntegra no PDF. Que vai. Eu vim uma vez em cada era. É afortunado viver quando eu sou o mundo. Eu sou inocente, e você é também. Se você decidiu, então era ou certo ou errado, e se eu decido, a minha decisão é o que é. Quando Deus ainda parecia uma ideia interessante para você, eu era Pius Pericarnassus. Eu era Erno Pasternak. Você queria ser traído e massacrado. Eu te fiz ouvir canções pasternakianas. É feroz assim eu e minha guerra desnecessária. Você queria me odiar na época. Eu era franco-negro, você era os nacionalistas. Você queria cédulas internacionais de pretas e militarismo. Queria trabalhar na fábrica, servir a Deus. E arquitetura medieval e industrial. Queria viver debaixo de um arco de concreto. Eu era uma mulher. Parecia Dolores Day para você. Eu quero uma mãe. Uma mãe perfeita. Eu tinha lindos seios, eu era jovem e você também. E você queria se apaixonar. E eu deixei. Humanismo e renascença. Cuidar uns dos outros. Eu te mandei para a escola e te ensinei línguas. Você se cansou de mim e eu morri. Você queria um mundo onde eu não existia. Eu era então a sua inocente solar. Uma garota indiferente sentada de mãos postas e assistindo você dar golpes militares. Ah, faça você mesmo, cometa erros. Não aprenda nada, eu pensei. Eu era um cidadão. Eu fui de país em país, de uma ínsula para outra. E eu lhe introduzia os meus pensamentos. Todo lugar que eu ia, eu te infectava com o meu cinismo e o meu niilismo. No rádio, eu falei como tudo tá errado, como tudo é igual e poar. Quem liga? Presidentes, reis, príncipes e cheques. Todo mundo tinha medo de mim. Ninguém me deixava entrar em suas soberanias. Eles não me queriam em suas editoras, no telão ou em seus talk shows. Mas então, quando eu autografei livros na livraria, eles viram. Você desabou. E quando eu falei no rádio, a audiência aumentou. Eu era brilhantemente popular. Obrigado, você me fez feliz. Eles me deixaram entrar em seus talk shows e lá eu mostrei do que os pensamentos humanos eram capazes. Você pode estar certo também. E quão chistoso você continuou ouvindo e rindo. Você chamou a família toda para se reunir em volta do rádio e juntos vocês escutaram, perceberam o quão especial você era na verdade. Eu poderia ter uma namorada supermodelo também, eu disse, mas eu escolhi a solidão. Isso seria burguês da minha parte. Mas isso é um show. Não é por isso que você me escolheu. Eu fui o único que perguntou o que era aquele sagrado e terrível cheiro no ar dessa vez. Eu não sou fraco e arrogante a ponto de te falar o que é. Eu não finjo saber que essa linda tragédia é para você no segredo do seu coração. O fim da história eu vou te mostrar. Eu quero rasgar o mundo camada por camada, e dessa vez não é mais enganação, figura de linguagem, é realpolitik. Eu ataco. Primeiro Revachol, depois Grade, e então além. Nunca acaba. Eu abro um fronte depois do outro. Então, quando todo mundo que não sou eu estiver morto, e quando a palidez varrer o mundo todo, daí, por favor, aqui estão terminais nos quais você pode cair morto por conta própria. Vá, com seu próprio livre-arbítrio. Não significa nada. Eu estou evacuando o mundo. Vamos viver no passado. Em frente à policlínica, em um banco do parque. Você volta. Vocês estão todos debaixo da parada, a chuva está caindo e você está falando. Seus amigos vêm através da praça, em uma cidade nevada, suas golas levantadas. Só memórias restam desse mundo. Uma catástrofe entroponética. Entroponético aqui
Aqui e no resto do mundo vai se referir à palidez. Então, uma catástrofe antropométrica é uma catástrofe climática que tem a ver com a palidez realmente varrendo o mundo, como aparece aqui nesse monólogo, né? É um detalhe que não vai ser explicado aqui no livro. Na verdade, ele fica só na entrelinha, essa ideia de inocência. E eu vou citar algumas informações que vêm tanto do jogo quanto desse pequeno monólogo, né? Uma inocência é a personificação da história, de onde vem o caráter absoluto incontornável dos atos e das palavras dessa entidade. Ela vai ser elegida para ser uma espécie de monarca sobre os países do Ocidente. No livro aqui a gente vai ver a coração do Hotel Bangkok, de Urânia, que vai ser coroado ao fim de um set de música eletrônica. A Dance Music vem justamente de Urânia. E nessa época a gente vê o nascimento da figura do Ambrose, né? Agora, perceba aqui que justamente essa ideia de encarnação da história, você tem um movimento dialético aqui, em que a inocência vai encarnar o Zeitgeist que foi produzido por um movimento histórico, né? Então ela é uma encarnação de uma história que existe ali. Esse é um detalhe que vai ser importante ali na frente também, na hora de fazer uma análise de todos esses temas. A partir do capítulo 9, a gente vai ter um aumento da atenção internacional e logo no capítulo seguinte, Revachol, que é a capital da futilidade da moda, vamos nos lembrar, vai ser destruída por uma bomba atômica lançada pelo grupo nihilista de Mask sob o comando da Nova Inocência, que é aqui Ambrosio Samiro. E de fato, levando a cabo o monólogo de ataque ao mundo inteiro que ele colocou aqui, parte por parte. Primeiro Revachol, tá com uma bomba atômica lá. Conforme a história vai progredindo, os fragmentos vão apresentando um mundo onde esse mundo vai ser cada vez mais imerso na catástrofe antropométrica, como mencionei, o avanço da palidez sobre o mundo, e imerso também numa guerra nuclear de escala mundial, né? O aumento das tensões, a radicalização do neoliberalismo corresponde à mudança climática e à catástrofe antropométrica, como a gente vai ver aqui. E por último, que essa parte da memorabilia do Khan, que eu mencionei um pouco ali atrás, e essa vai ser a última grande trama relevante para o livro, na minha visão, vai representar aqui a memorabilia do Khan, vai representar aqui, como eu mencionei, a última ligação daquelas coisas que se perderam com a realidade. O principal aqui vai ser o Harnoncourt, que é um navio cujo nome é homenagem à cantora de ópera Nadia Harnoncourt, que teria sido esquecida não fosse essa singela homenagem, né? O próprio Harnoncourt é um navio que desapareceu na palidez, e do qual vão existir aqui três cópias. Uma delas vai pertencer ao Khan, a segunda a um homem de negócios que vendeu ela para o Zige, ali em torno de 54 ou 59. Aliás, 58 ou 59. E a terceira vai pertencer ao próprio Ignus Nielsen. O Khan vai usar isso como a última cartada na busca, já que o Zige tinha uma relação com as garotas, como a gente viu. Então ele vai atrás desse businessman, o nome dele vai ser Ambart Surgeon, e o que ele vai descobrir, falando com esse businessman, é que, como essa venda aconteceu nos anos de 58 e 59, em dado momento aqui a gente viu que o Zige morreu em 59, essa venda aconteceu depois da morte do Zige. O Zige, que era um entroponauta, um cara que ficava andando, zanzando ali pela palidez, antes de ser, supostamente, talvez ter sido tragado. Então, a memória dele continua vagando e influenciando na realidade fora da palidez. Com o fantasma dele comprando o Hardan por um ano, 2 anos depois da morte dele. Então ele vai visitar o tal Umbart Surgeon. O Umbart Surgeon vai falar para ele que para que a memorabilia não desapareça, agora que só existe aquela cópia do Harnancor, o Khan vai precisar ficar pensando e olhando para esse item, porque senão, se ele se esquecer que esse item tá ali, tendo sido a última pessoa que se lembrava e que tem uma cópia disso, essa memorabilia desapareceria. O Ambart Surgeon também aconselha a Khan que ele de fato esqueça das garotas. É uma coisa um pouco sutil, se devia esquecer dessa carta, viu? Por uma questão de sanidade do Khan. Os três garotos vão ter ao longo do livro pesadelos constantes acerca das garotas. E elas vão, a partir de certo ponto aqui, pedir para eles repetidamente deixar elas irem, esquecerem que elas estão ali.
efetivamente tirando o último elo delas com a realidade, já que são os únicos que se lembram, fora a mãe dela, que vai aparecer aqui no livro também. E desse encontro do Khan, o Umberto Sturmjan vai acabar cometendo suicídio, porque essa coisa da memorabilia desaparecer vai justamente acontecer com um dos itens que ele mais gostava ali, no momento de desatenção, no meio da conferência dele com o Inayat Khan. Essa aqui vai ser a história geral do livro. Tem muitos outros detalhes que eu deixei de mencionar aqui. Tem a história do próprio Zid, que é bem mais desenvolvida. Tem a história de Grade, que é um pouco mais complexa, mas os elementos centrais são todos esses. Não, aqui vai ser bem pessimista. Os garotos terminam sim conseguir achar o Zid. A gente vai ter a sugestão de que as garotas sumiram na palidez após pedir ajuda para o Zid para conseguir fazer isso. E porque elas perderam a esperança no mundo e agora querem desaparecer. E o que vence no final é o niilismo do Ambrosio Sameo. A guerra escala, a palidez cada vez mais invade a Terra. E isso é uma questão tão grande aqui na história que a interpretação que eu produzo sobre esse livro, o objeto físico mesmo da narrativa, essa com a qual você tem contato ao abrir o e-book ou o livro físico, trata-se na verdade de uma memória do mundo de Elysium sobre si mesmo. Palidez consumiu tudo que existia, tudo foi imerso numa ontologia negativa no sentido de ser a negação da ontologia, né? Eu acho que ficou mal porque ontologia negativa é um termo que existe para outra coisa, né? Mas é a negação da ontologia aqui dentro da história. No glossário, a palidez vai ser descrita como sendo a suspensão de todas as propriedades físicas, epistemológicas e linguísticas. Então, trata-se aqui de pegar toda a matéria de que a realidade é constituída até num nível fenomenológico, a matéria física, o tempo, as pessoas, as memórias dos eventos, e dissolver elas até que nada exista. A palidez, no mesmo verbete, é descrita também como a passagem do ser para o nada. Então é isso. Essa é a primeira parte do vídeo. Eu vou fazer uma segunda parte apenas destrinchando todas as informações que eu apresentei aqui. Eu vou fazer uma análise de cada uma das tramas e dos temas principais. Perceba que esse livro, apesar de ser curto, ele é bem complexo, extremamente detalhado, porque eu passei todo esse tempo só falando sobre o que acontece e não explicando por que, que as coisas acontecem assim, por que, que o livro é escrito dessa forma, né? Isso vai ficar para o segundo vídeo. Então, esse primeiro vídeo fica aqui como um material de consulta para você, ao lendo o livro, se você quiser ler ele. Você pode ir consultando aqui para ver se as coisas que estão acontecendo você está interpretando elas da forma certa. Né? Fica aqui o meu agradecimento se você viu até essa parte aqui, até o final. Por favor, curta, comente e compartilhe. Se inscreva aqui no canal e qualquer coisa que eu tenha perdido, pode deixar aí nos comentários, por favor. E por favor, assista o segundo vídeo da série, onde eu vou fazer um apanhado geral e explicar todas as coisas que acontecem aqui, né? Não todas, mas os grandes temas desse livro. É isso. E lembre-se, a próxima vez que a terceira coisa acontecer, é aqui que você vai ouvir sobre ela pela primeira vez.